Seren entra no quarto de Cenise e se aproxima da cadeira de rodas da ruiva. Seren controla a cadeira de rodas de Cenise e a vira para sua frente, enquanto Cenise desvia seu olhar de ódio da jovem. Seren ofende Cenise e debocha de sua condição paralítica, dizendo que ganhou a batalha contra ela. Seren diz não sentir pena do que Cenise está passando, alegando que ela fez mal a si mesma. Cenise desvia seu olhar, expressando em seu rosto a fúria por estar diante de Seren. Seren diz que a paralisia de Cenise não é suficiente para ela, e que fará um último favor antes de ir embora da mansão. Seren tira de seu bolso o exame de DNA de Sen e o abre, dizendo que Aga precisa saber que Sen e Nedin são irmãos. Seren diz para Cenise olhar sua vitória ao encarar o exame de DNA. Seren debocha de Cenise ao propor que ela rasgue o exame de DNA, uma vez que ela não pode se mexer por conta da paralisia. Seren deixa o papel com o exame cair sob o colo de Cenise e debocha de sua condição. Seren diz que levará o exame com ela, e em seguida, destrava a cadeira de rodas de Cenise. Nedin chega à mansão e surpreende Semri próxima de onde seu carro foi estacionado. Nedin se aproxima de Semri e mostra seu dedo sem aliança de matrimônio com Seren. Nedin questiona se Semri já está sabendo de seu divórcio, e ela deseja sorte em sua nova etapa da vida. Nedin diz que acordou muito tarde para viver e para decidir se separar de Seren, alegando que deveria ter feito isso antes. Nedin questiona o porquê de Semri estar tão reflexiva, e ela lhe responde dizendo que não estava pensando em nada em específico. Nedin pergunta se Semri estava pensando em como poderia deixar com que ele caísse no esquecimento, mas afirma que ela será incapaz de fazer isto. Semri fica em silêncio diante das declarações de Nedin, que afirma saber que faz parte dos pensamentos da amada. Nedin questiona se tem um lugar no coração de Semri, alegando que é impossível deixar de amar alguém tão rapidamente, pois também a ama. Nedin diz que se Semri decidir viver com vazio no coração, ela acabará sofrendo como ele. Nedin pede que Semri confesse se ela ainda o ama. Semri fica abalada ao ser confrontada por Nedin, que se aproxima pouco a pouco dela. Nedin sorri para Semri, que retribui o gesto para o amado. Nedin diz que sabe que ainda faz parte do coração de Semri, já que é capaz de senti-lo quando ela está triste ou feliz. Nedin se declara ao dizer que seu coração sorri quando Semri também sorri. Semri permanece em silêncio enquanto Nedin se declara para ela e pede que ela faça o mesmo. Nedin questiona se Semri sente o mesmo que ele, e em seguida, toma sua mão e a segura. Nedin leva a mão de Semri até seu peito para que sinta seu coração bater. Semri fecha os olhos e sente o coração de Nedin. Nedin pergunta se Semri é capaz de sentir seu coração. Abalada, Semri tira sua mão do peito de Nedin. Bazak limpa Atlas, enquanto Oya a observa com olhar incomodado. Bazak diz que irá jogar a fralda de Atlas no lixo e Oya indica o caminho do banheiro para ela. Oya torna-se aproveitar da distração de Bazak para tentar sequestrar Atlas. A médica fecha o cesto de Atlas e, em seguida, o toma em suas mãos e caminha para fora da casa de campo. Oya tenta sair em silêncio da propriedade e, em seguida, corre com Atlas em seus braços até seu carro. Bazak percebe o sumiço de Oya e Atlas e corre para fora da casa de campo. Bazak flagra Oya colocando o bebê no banco de trás de seu carro e a impede de fugir ao puxar seus cabelos. Bazak agride Oya ao bater sua cabeça contra o carro, lhe causando um desmaio. Bazak tira Atlas do banco de trás do carro e corre para dentro da casa de campo. Oya se levanta e corre atrás de Bazak, que por sua vez, começa a trancar todas as portas e janelas da propriedade. Oya grita para que Bazak abra a porta da casa. Bazak se tranca com Atlas dentro de um dos quartos da casa. Na mansão, Nedin diz a Semri que não a cobrará por uma resposta imediata, uma vez que conseguiu ver a resposta que precisava na reação da moça. Nedin diz que mesmo que Semri fique calada, ele consegue sentir sua verdade com o olhar. O celular de Nedin começa a tocar, e ao ver que é uma ligação de Bazak, o rapaz a recusa. Desesperada, Bazak tenta ligar incessantemente para Nedin. Semri pede que Nedin atenda Bazak, pois pode se tratar de um assunto importante. Nedin atende Bazak, que pede socorro ao rapaz. Nedin não entende o que Bazak está querendo, e ela explica ao empresário que Oya sequestrou ela e Atlas e que está tentando levar seu bebê. Nedin se assusta com os pedidos de Bazak, e ela afirma que Oya está disposta a acabar com sua vida. Bazak pede que Nedin vá à sua procura e que salve pelo menos seu filho. Nedin pede a localização de Bazak, que pede que o rapaz chegue o mais rápido possível ao local onde está.
Semri questiona Nedim o que está acontecendo, e o rapaz explica que irá ao encontro de Bazak, que está sendo vítima de uma armadilha da doutora Oya. Semri diz que irá junto com Nedim atrás de Bazak, mas o rapaz nega e pede que ela fique na mansão. Semri insiste e entra no carro junto com Nedim. Oya bate de modo descontrolado na porta da casa, e de repente, decide buscar uma ferramenta para arrombar a porta. A médica tenta arrombar a porta enquanto grita com Bazak, dizendo que chegou a hora de ela devolver o bebê. Bazak se desespera e começa a arrastar alguns móveis do quarto para trancar a porta. Nedim ordena que o motorista dirija mais rápido até o cativeiro onde Oya levou Bazak e seu bebê. Semri questiona os motivos pelos quais a médica sequestrada Bazak e Nedim diz não saber, mas que está confuso com as intenções e os objetivos de sua irmã com as pessoas que cercam sua família. Nedim diz que a única coisa que tem certeza é que Oya procura maneiras de estar envolvida com ele, e Semri indaga o que o rapaz quer dizer com isto. Nedim diz que Oya quer afetar sua família de algum modo, e que assim que descobrir os objetivos da médica, contará a Semri. Oya arromba a porta da casa de campo, demonstrando em seu olhar estar completamente fora de si. Oya caminha pela casa à procura de Bazak. No quarto onde está, Bazak procura se manter em silêncio e verifica se Atlas está dormindo. Oya tenta abrir cada uma das portas da casa, e ao encontrar o cômodo onde Bazak está trancada, começa a bater na porta. A médica diz que sabe que Bazak está no quarto, e relembra que ela sempre soube que chegaria a hora em que ela teria que devolver o bebê. Oya adverte Bazak mais uma vez, ordenando que ela devolva o bebê para ela. Bazak diz que só entregará Atlas caso ela acabe com sua vida primeiro. Oya tenta abrir a porta do quarto com a ferramenta que carrega em mãos. Na casa de campo, Aga encara um envelope com o exame de DNA de 100 em suas mãos. O milionário decide abrir o envelope para ler o resultado do exame. Aga retira o exame de dentro do envelope e tenta criar coragem para saber se 100 é realmente seu filho. De repente, Aga rasga o exame de DNA de 100 e o arremessa sob as chamas da lareira da propriedade. Dama sobe as escadas da mansão e para em meio ao corredor. Dama lembra da conversa que Semri teve com Seren no hospital, na qual Seren diz à irmã que acha que Seniz a ameaçou por ter descoberto o caso dela com seu finado cunhado. Dama recorda quando Seren disse a Semri que Nedim flagrou sua mãe e seu finado tio na cama quando era apenas um menino. Dama sobe para o quarto de Seniz, e ao entrar, a ruiva vira sua cadeira de rodas de frente para sua filha. Seniz encara Dama fixamente, que diz à mãe que acabou de voltar da casa de campo onde Aga está. Seniz expressa apreensão em seus olhos ao ouvir o nome de Aga. Dama relembra todas as ocasiões em que defendeu Seniz das humilhações e perseguições de Aga, nas quais se colocou contra seu próprio pai para defender a mãe. Dama diz que nunca quis acreditar que Seniz fosse capaz de cometer maldades, e que para ela, tudo não passava de calúnias para manchar seu nome. Dama diz que esteve com Aga para lhe perguntar algo que ela tinha dúvida, e de repente, a mão direita de Seniz começa a tremer de nervosismo. Seniz controla sua cadeira de rodas e avança sobre Dama. Dama diz que perguntou a Aga se o que Seren disse sobre ela era verdade, deixando Seniz assustada. Chorando, Dama diz que ficou com vergonha de perguntar a Aga sobre a traição de Seniz. Dama pergunta diretamente a Seniz se ela foi amante de seu tio. Neste momento, Sen surge no quarto de Seniz, que tenta controlar sua cadeira de rodas ao ir para frente. Sen fica chocado ao ouvir a pergunta de Dama, que por sua vez, questiona Seniz se ela foi capaz de manter Nedim como prisioneiro durante anos por ter presenciado sua relação com o cunhado. Sen interrompe Dama, enquanto Seniz encara seus filhos com assombro no olhar. Sen pede que Dama repita o que acabou de dizer, indagando se é verdade a história entre Seniz e seu falecido tio. Sen se aproxima de Seniz e pergunta se a história que Dama está contando é verdade, enquanto Seniz encara seu filho com um olhar de vergonha. Seniz aperta a mão de Sen e faz esforço para proferir algumas palavras, enquanto ele pede que sua mãe negue que foi amante de seu tio. Sen se descontrola ao tentar digerir a história contada por Dama, enquanto Seniz controla sua cadeira de rodas para ir em direção ao filho. Sen vê Seniz se aproximar com sua cadeira de rodas e corre para fora do quarto, completamente atordoado com a descoberta que acaba de fazer. Apenas com o olhar, Seniz demonstra desespero ao ser desmascarada por seus filhos. Na varanda da mansão, Sen entra em crise ao tentar assimilar a história do caso de Seniz e seu finado tio. Sen toma seu celular em mãos e liga para Aga, comunicando que irá ao seu encontro para que tenham uma conversa importante. Aga questiona sobre o que Sen quer conversar,
mas o rapaz diz que a conversa precisa ser tratada pessoalmente. Oya consegue arrombar parcialmente a porta do quarto onde está Bazak, que tenta empurrar os móveis em direção à entrada para conter a entrada da médica. Oya se descontrola ao perceber que está impossibilitada de entrar no quarto, mas tenta se acalmar. A médica diz a Bazak que Atlas precisa ir embora com ela. Bazak grita e diz que defenderá Atlas com sua vida. Oya diz que Bazak está lhe provocando, e que, portanto, não vê outra alternativa a não ser queimar a casa com ela e o bebê dentro. Bazak ri de desespero com a ameaça de Oya, dizendo que ela não seria capaz de matar o bebê. Completamente fora de si, Oya arremessa ferramentas sob o chão e caminha para fora da casa, disposta a queimar o local com Bazak e Atlas dentro. Bazak se desespera ao notar que Oya estava falando sério sobre sua ameaça. No galpão da propriedade, Oya encontra um galão de gasolina, e em seguida, se dirige de volta à casa. Oya espalha gasolina por dentro da casa, onde está Bazak e Atlas. Bazak se assusta ao ouvir o barulho da gasolina sendo espalhada por Oya. A médica para de espalhar gasolina pela casa e se aproxima da cozinha, e em seguida, liga as bocas do fogão para vazar o gás do botijão. Oya pega o galão novamente e espalha mais gasolina pela casa. Bazak começa a sentir o cheiro do gás de cozinha. Oya se dirige à porta do quarto onde está Bazak e arremessa gasolina sob a entrada do cômodo. Bazak se assusta ao ver a gasolina invadir a fresta da porta do quarto. Oya termina de derramar a gasolina que há no galão, e em seguida, vai em busca de outro galão com líquido inflamável para espalhar pela casa. Oya espalha gasolina pela área externa da propriedade, e em seguida, pega um isqueiro de seu bolso. Ao se preparar para acender o objeto, a médica é surpreendida pela chegada de Nedim e Semri no local. Nedim desce do carro e pergunta à sua irmã onde está o bebê de Bazak. Oya pede que Nedim não se aproxime, ameaçando acender o isqueiro para explodir a casa. Nedim e Semri ficam assustados com o alto nível de loucura de Oya. Oya acende o isqueiro e Nedim corre até a médica, enquanto Semri tenta impedi-lo de se aproximar dela. Oya pede que Nedim se mantenha afastado dela e não a impeça de colocar fogo na casa. Oya diz que se Nedim se aproximar dela, ela incendiará a casa para que Bazak e Atlas morram queimados. Oya permanece com o isqueiro aceso em mãos, enquanto Nedim e Semri tentam acalmar a médica para que não acabe com a vida de Bazak e Atlas. Aga cuida do jardim da casa de campo, e neste momento, Sem chega ao local e se aproxima de seu pai. Sem dá bom dia ao pai, que espera que ele dê seguimento ao assunto que precisam tratar. Sem questiona porque Aga não foi capaz de lhe contar sobre o caso de Senis com seu tio. Aga age normalmente e volta a mexer nos vasos de plantas, e Sem pergunta ao pai se a história é realmente verdadeira. Nedim promete a Oya que não irá se aproximar dela, mas questiona se ela realmente quer acabar com a vida de Bazak e Atlas. Oya diz que é tarde demais, visto que nunca teve tempo de se explicar para Nedim após ele ter escapado dela. Oya começa a falar coisas desconexas, deixando Nedim confuso. Nedim tenta tomar o isqueiro de Oya, que torna a pedir que o irmão não se aproxime dela. Nedim diz a Oya que não entende o que está acontecendo, questionando o que ela pretende com Bazak e Atlas. Oya conta a Nedim que Atlas não é filho de Bazak, deixando a ele e a Semri chocados. Nedim não confronta Oya e pede que ela diga onde estão Bazak e Atlas, para que depois eles possam conversar com calma. Nedim grita por Bazak, que grita pela ajuda do rapaz de dentro do quarto. Nedim pede a Oya que deixe o ir atrás de Bazak, mas ela diz que se o irmão entrar na casa, também será vítima do incêndio que ela causará. Nedim pede que sua irmã deixe Bazak e Atlas saírem em troca de que ele a escute e a ajude. Nedim tenta negociar com Oya, que se mostra disposta a queimar a casa com Bazak e Atlas dentro. Oya se assusta com uma possível movimentação de Nedim e nega sua ajuda, dizendo que não acredita em suas boas intenções. A médica diz achar que Nedim voltará a lhe abandonar, e também conta que fez tudo por Nedim. De modo confuso e truncado, Oya confessa que o filho de Seren sobreviveu graças a ela e que o deu para Bazak. Oya diz que só salvou o filho de Seren porque pensou que Nedim era o pai. A médica confessa que fez um acordo com Bazak para cuidar de Atlas, mas que ela não cumpriu sua parte em devolvê-lo. Nedim fica confuso com as confissões de Oya e pede que ela seja clara. Oya confirma de forma clara que Atlas é filho de Seren, deixando Nedim e Semri atonitos. Oya reitera sua confissão, esclarecendo que Atlas é filho de Seren e Sem. Bazak arrasta os móveis que trancam a porta do quarto onde está, aproveitando-se da distração de Oya.
A médica conta para Nedim e Semri que salvou o bebê de Seren. Aproveitando-se da confusão mental de Oya, Nedim avança sobre sua irmã e toma o isqueiro de suas mãos, enquanto Semri tenta impedi-lo de se aproximar dela. Nedim empurra Oya no chão e a imobiliza. Semri fica assustada, mas Nedim pede que ela seja rápida e salve Bazak e Atlas. Semri corre para dentro da casa e encontra Bazak com Atlas nos braços. Bazak deixa o local atordoada com o cheiro do gás vazado. Nedim pede que Oya se acalme para lhe contar tudo com clareza. Oya confirma que tudo o que contou a Nedim é verdade. O motorista ajuda Bazak, Semri e Atlas a entrarem no carro enquanto Oya não percebe a movimentação ao seu redor. Nedim solta Oya e corre em direção ao carro, e em seguida, eles partem de volta para a mansão. Oya se desespera e grita por Nedim, pedindo que ele não a deixe. Sem diz a Aga que não consegue acreditar na infidelidade de Seniz, e o milionário expressa sua indignação ao filho por ter sido traído por seu próprio irmão. Aga diz que ele e seus filhos foram obrigados a viverem em uma mentira graças a Seniz. Aga diz a Sen que eles necessitam seguir com suas vidas após essa revelação difícil, além de criarem fortalezas para se manterem de pé. Aga jura que a traição de Seniz não destruirá sua família, e que eles sempre precisam usar a honra e o orgulho para reerguer suas vidas. Na delegacia, Oya é escoltada por um policial após o sequestro e a tentativa de assassinato de Bazak e Atlas. Nedim e Semri são atendidos por um dos policiais, que orienta eles a esperarem pela chegada do delegado. Nedim conversa com Nadi, que conta sobre o plano de Oya para salvar o bebê de Semri. Nadi diz que foi obrigado pela médica a se envolver em seu plano, e Semri questiona quais eram as intenções da médica esse tempo todo. Nadi conta que Oya espionou Nedim por muito tempo, e que quando Seren sofreu complicações em sua gravidez, ela trocou o bebê da jovem por outro que havia morrido. Semri se choca ao descobrir a tramóia de Oya, porém, logo celebra ao saber que seu sobrinho está vivo. Nadi conta a Oya que salvou o bebê porque era de seu irmão, mas que logo descobriu que a criança era filho de Sen, e por isso, decidiu infiltrá-lo na mansão por meio de Bazak. Nedim e Semri ficam chocados ao descobrir que a história contada por Oya é verdadeira. Nadi expressa seu arrependimento por ter se envolvido no plano de Oya. Semri chora de emoção ao confirmar que Atlas é seu sobrinho. Nedim e Semri retornam à mansão, e logo atrás, Seren desce de um táxi. Seren observa Nedim e Semri juntos e se revolta. Nedim e Semri entram no quarto de Bazak e pedem para conversar com a jovem. Bazak diz estar ocupada, mas Semri garante que ela e Nedim não irão demorar. Bazak sai do quarto, e no corredor da mansão, ela pergunta a Semri sobre Oya. Semri e Nedim se encaram apreensivos, sem saber como contar a Bazak sobre Atlas. Nedim diz a Bazak que precisa lhe contar a verdade, apesar de que ela tenha ocultado da família suas intenções. Seren sobe as escadas da mansão e escuta a conversa de Semri e Nedim com Bazak. Nedim diz a Bazak que sabe que ela perdeu seu verdadeiro filho, pois Oya confessou a ele e Semri a verdade. Nedim diz que também sabe que o bebê de Bazak não é seu filho de verdade, deixando-a encurralada. Bazak tenta disfarçar, mas Semri pede que ela não complique mais sua situação. Bazak cobra explicações de Semri e Nedim, enquanto Seren escuta a conversa próxima dali. Nedim afirma que Atlas não é filho de Bazak, e que sabe quem são os verdadeiros pais do bebê. Nedim diz que Oya deu o bebê para Bazak para que ele estivesse na mansão, e logo, confessa para ela que Atlas é filho de Seren. Seren sofre um grande baque ao escutar a confissão de Nedim, ficando completamente abalada.